Estamos de volta com o Cidade Alerta. Vocês estão vendo aí a Paulinha Abelha, que permanece internada na UTI do hospital particular aqui de Aracaju. Lembrando para vocês que ela está internada desde a última sexta-feira, ou seja, já são 6 dias. Ela entrou com um quadro de insuficiência renal e hoje nós tivemos a informação que há 12 horas, hoje de manhã, foi nos repassada essa nota da banda Calcinha Preta de que ela teve uma piora há cerca de 12 horas, ou seja, quando ontem nós entramos ao vivo, ela já tinha tido essa piora. A gente acredita que o cuidado da banda em repassar as informações esteja maior nesse momento, mas a gente precisa saber, todo mundo quer saber qual o estado de saúde real dela, como ela está agora. Muitas coisas se falam nas redes sociais, mas a gente vai ao vivo com o Lucas Moura, que está lá no hospital. Ele está com o cantor Daniel Dial, que também falou com a gente ontem. Lucas, a movimentação está cada vez maior aí no hospital. O que a gente pode afirmar com precisão do estado de saúde dela? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, eu vou deixar que o próprio Daniel Dial, que está aqui conosco, inclusive tem conversado com a gente desde o primeiro dia. Esse é o 4º dia que eu estou aqui com a minha equipe, que a gente conversa. É o 3º, pelo menos, em que eu encontro o Daniel Dial e ele sempre muito solícito conversa com a gente aqui. Daniel, a pergunta que a Mariana faz é em relação ao quadro de saúde da Paulinha Abelha. Você esteve lá dentro e visitou ela, teve a oportunidade, inclusive, de interagir com ela. Qual é a situação nesse momento e como é que vocês estão lidando com essa situação, mesmo do ponto de vista psicológico? Eu digo assim, eu senti uma certa paz quando eu a vi, os batimentos dela tá normal, realmente. Não estou aqui para mentir e pedir para as pessoas pararem de especular que ela teve morte cerebral, que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com a Paulinha, eu falei, ela não faleceu, ela está viva, que tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E dizer que o que eu vi lá, os batimentos dela normal, a respiração dela normal. Então, quando as pessoas falam no coma, a pessoa acha que já morreu. Não, coma não é para quem já morreu. Coma é para você, quando você tira a sedação, você entra em estado de sono profundo, para que depois você venha com 48 horas até 72 horas voltar ao normal. Entendeu? Mas ela está respirando de boa, a respiração dela está bacana, a temperatura dela está boa, os batimentos dela estão bons. Então, o quadro que eu vi é isso. E tenho certeza, em nome de Jesus, continue orando, gente, porque eu digo a vocês que o Deus que cura é o Deus que restaura. Valeu? Daniel, uma questão em relação à transferência dela. Muito está se falando nesse sentido. Existe realmente a possibilidade dela ser transferida? Seria para fazer exames, é isso? Existe, porque a gente não pode ficar em um hospital e fazer exame em outro. É melhor você fazer tudo em um só, né? Porque alguns hospitais têm uma situação, outros têm outras, então a gente não pode nem estar transferindo, estar movimentando ela para lá e para cá. Então tem que ser uma situação certa, né? Um local só. Daniel, então a gente tem que procurar o melhor. Como é que tá a família, os amigos? Eu percebo que tem muita gente aqui, né? A família dela tá aqui, os amigos. Tem fãs também, os fãs dela. Os fãs continuam orando por ela. Se realmente você é fã, ore por ela. Entendeu? Não se desespere. Porque Deus tem muita coisa boa ainda pela frente aí com a nossa abelhinha aí. Ela vai estar de volta com a gente aí. Daniel, a gente agradece mais uma vez a sua presença e a sua participação. Obrigado a você, Luiz. Obrigado a toda a galera da Record. Tamo junto. É isso, Mariana. Essa é a situação de momento. O Daniel, ele coloca muito bem. Nós tivemos, de fato, a confirmação hoje, por volta do meio-dia, hoje ali no final da manhã, de que, de fato, a Paulinha Abelha teria tido uma evolução no seu quadro, que o seu quadro teria se agravado e que, por conta disso, ela estaria em coma. Mas, por enquanto, são as informações que nós temos.
temos a informação também de que ela deverá ser transferida, pelo menos essa é a expectativa. Por quê? Porque há necessidade de realizar alguns exames que aqui não são possíveis nesta unidade hospitalar. E como o Daniel muito bem colocou na fala dele, não há possibilidade de fazer uma transferência para que ela realize o exame e depois outra para que ela volte e ficar nesse movimento de pêndulo, indo e voltando. Então, qual que é a ideia da equipe médica, da família, dos amigos da Paulinha Abelha? Que essa transferência ela seja realizada de forma definitiva. Como? Ela sendo transferida para uma unidade hospitalar em que ela consiga ter toda a estrutura, fazer os exames que precisa e lá já permanecer internada, pelo menos é essa a expectativa, é isso que eles estão tentando. E essa informação de bastidores, do que a gente tem conversado aqui, é de que essa transferência, ela poderá acontecer a qualquer momento. Repito, não é uma informação oficial, não é uma informação da assessoria do hospital nem da assessoria da banda, mas pelo que a gente tem conversado aqui, pelo que eu conversei desde que cheguei com pessoas da família da Paulinha Abelha, com pessoas ligadas à banda também, é de que essa transferência ela poderá acontecer a qualquer momento. A gente aguarda, claro, tudo será feito dentro do momento correto. São situações, é uma situação em que a gente sabe que exige muito cuidado, como ela está neste momento em uma unidade de terapia intensiva e em coma, precisa de uma unidade de suporte avançado para poder realizar essa transferência e tudo será estudado e será feito no momento correto, mas isso poderá acontecer a qualquer momento. A gente mostra aqui a movimentação, vou pedir ao meu cinegrafista Remy Costa para que mostre para a gente, porque, Mariana, desde ontem, quando nós estávamos aqui, esse movimento de pessoas aqui em frente ao hospital, ele começou a crescer. Eu confesso que nos primeiros dias, nós estamos aqui desde a segunda-feira, esse movimento de pessoas ele não era tão grande. Nós tínhamos menos pessoas na segunda-feira, na terça nós tínhamos um número um pouco maior. Ontem nós tivemos um bom número de pessoas que aqui estavam, inclusive à noite, fãs realizaram, junto com membros de diversas religiões, representantes das mais diversas religiões, realizaram um momento de oração aqui na frente, pedindo a pronta recuperação dela. E hoje a gente observa que há um número bem maior de pessoas. Pessoas que são ligadas à banda Calcinha Preta, são pessoas que fazem parte da banda, familiares desses membros da banda e inclusive fãs. A gente percebe que muitas pessoas, inclusive aqui, estão emocionadas. E quando o Daniel Dial saiu agora, por último, ele saiu, veio imediatamente falar com a gente, mas antes ele deu uma palavrinha em frente à porta aqui do hospital. E ele pediu a todos os fãs que permanecessem calmos, tranquilos e que continuassem orando, pedindo a recuperação da Paulinha Abelha. E foi inclusive nesse momento que eu pude observar, e esse é um testemunho meu do que eu vi aqui, que no momento que o Daniel Dial falava isso, as pessoas que estavam aqui, mais precisamente os fãs, agradeciam a Deus e uma falava para a outra, graças a Deus, e sorriam e ainda com os olhos um pouco marejados, porque de fato é um momento de emoção, é um momento que mexe com todas as pessoas que estão aqui e que de alguma forma possuem um vínculo de carinho, de amor pela Paulinha Abelha, sejam pessoas da família, como eu disse, da banda, sejam amigos. Fica a expectativa, a gente percebe que não é uma situação simples. Já deu para perceber ao longo desta cobertura, que já dura 4 dias, de que de fato, apesar dela ter apresentado nos 3 primeiros dias uma situação estável, de fato o quadro ele não é tão simples, mas o que se coloca e o que tem sido colocado pela banda, pela assessoria da banda, pela assessoria da Paulinha Abelha, é de que trata-se de um quadro reversível. E é nessa possibilidade de reversão que eles estão acreditando, que estão confiando e confiarão naturalmente até o fim. Essas são as informações de momento, nós seguiremos aqui acompanhando este caso. A qualquer momento eu volto a chamar e repito, a Paulinha Abelha, de fato, teve uma piora em seu quadro, ela já estava na UTI, ela evoluiu ao estado de coma, neste momento ela está em coma, está passando pelos tratamentos médicos necessários, a hemodiálise segue e existe a possibilidade de que ela seja transferida a qualquer momento. Essa é a informação. Essa transferência, inclusive, ela já vinha sendo discutida desde o início da semana, não é uma discussão nova. Tornou-se oficial agora essa discussão, mas a gente já vinha acompanhando aqui nos bastidores que estava sendo discutida a transferência da Paulinha Abelha. Essa discussão agora se tornou-se pública, a nota inclui a informação de que, de fato, eles estão buscando
fazer a transferência dela, e a informação que nós temos é que a transferência ela deverá acontecer a qualquer momento. Para onde ainda não se sabe, mas a expectativa é que seja para uma unidade hospitalar que conte com os recursos necessários para que exames e a manutenção dela lá no sentido de todo o suporte que ela precisa nesse momento para o tratamento, além dos exames, sejam oferecidos no mesmo lugar. Neste hospital nós temos muitos dos recursos necessários, mas alguns exames precisam ser feitos fora. Para não ficar indo e voltando, a expectativa é que ela seja transferida para a unidade na qual possa fazer tudo em um mesmo lugar. Repito, Mariana, nós seguiremos acompanhando, volto com você e a qualquer momento eu te chamo daqui. Lucas, a nossa prioridade hoje aqui no programa é falar sobre esse assunto. A gente vai continuar com você aí, Lucas. Inclusive, Lucas, eu quero te fazer a pergunta que é a seguinte. Primeiro eu quero dizer para você que está assistindo a gente que todo mundo está querendo informação precisa sobre o estado de saúde dela. Por isso que a nossa prioridade é ficar ao vivo direto lá do hospital, repassando qualquer nova informação que chegue. Assim a gente vai permanecer até o final do programa. E aí, Lucas, eu queria só que você esclarecesse, que você falou disso no iniciozinho do link, e através do nosso YouTube, a TV Atalaia, o nosso portal A8SE, aqui também na TV Atalaia, muitas pessoas estão começando a ligar agora e fazendo a pergunta em relação a essa transferência. A gente recebeu a nota que dizia que ela precisava fazer a transferência de hospital porque estaria com uma instabilidade neurológica. A gente não entendeu muito bem esse termo, mas acredita-se que significa que ela não estava estável, estava com uma certa instabilidade no quadro, por isso não foi feita a transferência. Eu queria que você explicasse melhor essa questão para a gente sobre essa possível transferência, e a gente também traz essa informação nova que ela está em coma. Ontem isso não aconteceu. Ontem a gente só falava na palavra estável. O Lucas Moura chegou a comentar, não foi, Lucas, aqui com a gente, que essa questão do estável não necessariamente quer dizer que está bem. Significa que não teve alteração do quadro. Mas agora, com essa nova informação de instabilidade neurológica e também com burburinho, teve aí muita gente falando e a gente também não sabe, né, dessa informação concreta, não sabia, até o Daniel Dial trazer aqui para a gente, que não se trata de uma parada, né, de que ela não teria tido uma parada cerebral, enfim, ele traz para a gente somente que ela está em coma. Mas, na prática, a gente tem informação do que seria, se tratando de insuficiência renal. Os rins dela pararam completamente. O que aconteceu mesmo? Mariana, eu sou repórter e nesse momento eu vou colocar as informações da forma mais natural possível que um repórter pode fazer. Eu vou reportar para vocês e respondendo a sua pergunta, o que me disseram aqui. Essa é uma informação que ela não é oficial, mas em conversa com familiares, com membros da banda, me disseram o seguinte: a nota, ela fala que existe uma transferência programada, mas que essa transferência ela não foi feita porque a Paulinha estava com um quadro de instabilidade neurológica. Eu perguntei a pessoas ligadas a Paulinha Abelha o que seria essa instabilidade neurológica. Falaram e disseram que essa instabilidade neurológica trata-se de uma infecção, seria uma infecção cerebral, mas que não seria algo novo. Seria, inclusive trataram como infecçãozinha e não seria algo novo. Disseram que trata-se de algo que ela já apresenta há bastante tempo, desde a infância. Algo que estava contido e que agora teria se agravado um pouco, mas que, naturalmente, como foi colocado, um quadro extremamente e considerado reversível. Inclusive, a informação que eu tenho, e repito, são informações de bastidores, eu estou reportando o que eu ouvi de pessoas ligadas diretamente a ela. A informação que se tem é de que um especialista de São Paulo foi trazido
aqui a Aracaju para poder verificar essa questão relacionada a essa possível infecçãozinha, que foi como eu ouvi as pessoas falando aqui, e para poder contornar essa situação dessa instabilidade neurológica, como colocou a nota oficial. Então, o que se tem? A Paulinha Abelha precisa ser transferida. Por que ela não foi transferida ainda? Por conta dessa instabilidade neurológica, é o que diz a nota. O que seria essa instabilidade neurológica? Nas palavras das pessoas que são ligadas a ela, das pessoas que eu conversei aqui, seria uma infecçãozinha que ela tem no cérebro e que teria sido algo que já vem acompanhando ela há bastante tempo, mas que até então não teria incomodado, nenhum problema nesse sentido. E que um especialista da área, um especialista justamente, um neurocirurgião ou um neurologista teria vindo aqui para poder acompanhar mais de perto esse quadro, para poder resolver, ou pelo menos dar um paliativo a essa situação e dar encaminhamento naturalmente à transferência dela, que, como eu disse antes, é uma transferência que pode acontecer a qualquer momento. É uma transferência que pode acontecer a qualquer momento, porque a transferência se faz necessária. O objetivo da transferência é para que ela tenha um acompanhamento mais intenso, mais específico em uma outra unidade hospitalar, para além de exames que ela precisa fazer em uma outra unidade hospitalar. Essas são as informações, Mariana. Eu tentei ser o mais claro possível naquilo também que, claro, a gente pode dizer, porque a gente não pode se deixar levar pelo que as pessoas dizem de um modo geral. A gente tem que filtrar as informações, até porque é uma situação muito séria e nem tudo que se diz se comprova depois, e a gente tem a responsabilidade de levar só as informações corretas à nossa audiência, Mariana.